Olá, bem-vindo ao nosso estudo diário da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz e a Igreja do UNASP São Paulo. Vamos começar com o verso para memorizar dessa semana, Efésios 6, 16 e 17. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sendo sincero, a vida é complicada, não é verdade? Sempre estamos no meio de uma batalha entre o bem e o mal, entre aquilo que sabemos que é certo e as tentações que surgem. Mas há uma boa notícia nisso. Nós não estamos nessa luta sozinhos e desarmados. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, nos dá um plano. Imagine que estamos nos preparando para uma grande aventura e antes de sair temos à disposição todo o equipamento necessário. Um escudo, um capacete e até uma espada. E o melhor é que essas não são armas comuns. Elas representam coisas poderosas como a fé, a salvação e a palavra de Deus. Se você já leu a obra O Peregrino, de John Bunyan, sabe do que eu estou falando. No livro, o personagem principal, chamado Cristão, recebe todo esse equipamento para a sua jornada. É como se ele estivesse vestindo uma super armadura para enfrentar o que vem pela frente. Da mesma forma, Paulo está aqui nos dizendo, né? Ei, você também tem uma super armadura à sua disposição. E pensar nisso é impressionante, né? Não é apenas uma defesa contra os problemas, mas uma forma de dizer ao mundo: eu estou aqui, sou firme na minha fé e estou pronto para espalhar o bem e a paz. Então, o que realmente significa vestir essa armadura de Deus no dia a dia? Basicamente é viver a verdade do Evangelho, confiar em Deus mesmo quando as coisas ficam difíceis e usar as palavras e ensinamentos dele como o nosso guia. E não se esqueça da oração, não é apenas uma arma secreta, é a nossa linha direta com Deus. Ao pensar nisso, nesta semana eu quero desafiar você, né, a ficar firme, mantenha a fé e saiba que com essa armadura estamos mais do que prontos para qualquer desafio que a vida nos apresenta. A lição de domingo tem o título A Igreja, um Exército Unificado. Ao longo da história, a vitória em batalhas decisivas foi definida não apenas pela força ou pela estratégia, mas principalmente pela unidade. Na antiguidade, os exércitos gregos e romanos compreendiam o poder da coesão. Eles viam o individualismo como uma vulnerabilidade, uma porta aberta para a derrota. O apóstolo Paulo tece um paralelo impactante. Em vez de apresentar a imagem de um guerreiro solitário enfrentando as forças das trevas, ele nos apresenta a ideia poderosa da igreja como um exército coeso e unificado, pronto para enfrentar e triunfar sobre o mal. A questão que surge é: por que Paulo enfatiza tanto a unidade? Primeiramente, a própria natureza da carta aos Efésios celebra a igreja e sua missão. Seria incongruente terminar com a imagem de um guerreiro solitário quando o tema dominante da carta é a unidade. Além disso, Paulo conclui a sua exposição convidando a oração por todos os santos, reafirmando essa ideia de uma coletividade. Mas o mais revelador é como Paulo estabelece o confronto entre a igreja e as forças do mal. Ele afirma que é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus se manifesta diante dos poderes celestiais. Essa noção é surpreendente, né? A igreja unida reflete a sabedoria divina em sua totalidade. E mais uma coisa, quando pensamos em exércitos, frequentemente imaginamos combates, guerras, mas o verdadeiro poder de um exército não está apenas na sua capacidade de lutar, mas em sua habilidade de proteger, de cuidar e de sustentar uns aos outros. E a igreja? A sua força reside na capacidade de amar, de ser solidária, de se sacrificar e de refletir a pessoa de Cristo. Paulo apresenta a igreja sob diversas metáforas, como já vimos aqui no nosso estudo: o templo de Deus, a noiva de Cristo, né? O corpo de Cristo e, por fim, o exército de Deus. E todas essas metáforas têm um ponto em comum: a unidade. Enquanto nos aproximamos do dia mau, não podemos nos dar ao luxo de esquecer esse chamado de Paulo. Não como soldados isolados, mas como um exército coeso,
unidos pelo amor de Cristo e pela missão. E juntos refletimos a beleza e a sabedoria do Deus que servimos. A lição de segunda tem como título Cinto e Couraça. Nossa caminhada espiritual é uma batalha contínua. Paulo apresenta uma vívida ilustração dessa guerra, motivando os crentes a se prepararem e a se protegerem. Ele nos convoca a vestir essa armadura de Deus. E os primeiros itens dessa armadura são o cinturão da verdade e a couraça da justiça. A verdade é mais do que simples conhecimento ou informação. Não é apenas sobre conhecer os ensinamentos de Deus, mas sobre permitir que eles moldem o nosso ser, a nossa vida. É certo que a verdade nos é dada como uma revelação de Deus, mas deve ir além da mera aceitação intelectual. Deve penetrar o nosso coração, transformando a nossa maneira de viver. Essa verdade é a nossa força interna, o cinto que nos prepara e nos fortalece para o combate espiritual. Assim como um cinto ajuda a sustentar a vestimenta e a carregar a espada de um soldado, a verdade nos dá confiança e sustenta a nossa fé. Ela não é uma propriedade que possuímos, mas um dom de Deus que nos possui e nos protege. E neste mundo de moralidade relativa, de constantes questionamentos sobre o que é verdadeiro, segurar firmemente essa verdade é essencial para a gente. Mas a verdade sozinha não basta. Junto com ela, Paulo nos exorta a vestir a couraça da justiça. Como a couraça de um soldado romano protege os seus órgãos vitais dos ataques do inimigo, a justiça divina nos protege dos golpes espirituais. Se por um lado a justiça de Cristo é imputada a nós por meio da fé, por outro devemos viver essa justiça em nossas ações diárias. A justiça, nesse contexto, não se refere apenas a um posicionamento teológico, mas a uma vida que reflete santidade, bondade e verdade. Assim, em nossa vida, enfrentamos desafios e batalhas espirituais e devemos nos lembrar de nos cingir com a verdade e proteger o nosso coração com a justiça de Deus. Estes não são apenas adornos simbólicos, são armas essenciais na batalha contra as forças das trevas. E ao vestir essas armas, nós somos fortalecidos e preparados para enfrentar qualquer adversidade, lembrando sempre que a nossa força vem do Senhor. O título da lição de terça é Sapatos, a Igreja como Arauto da Paz. Imagine um soldado no meio da batalha, não é? Se os seus pés não estiverem bem protegidos ou se escorregarem no campo de batalha, ele pode cair e ficar exposto ao inimigo. A estabilidade é crucial para enfrentar e resistir aos ataques. Paulo nos diz para nos calçarmos com a preparação do Evangelho da Paz. Escolha interessante de palavras, né? Por que não a força ou a coragem do Evangelho? Porque o Evangelho traz paz, paz com Deus e paz em meio às tempestades da vida. Essa paz nos dá a estabilidade necessária para permanecermos firmes no meio da luta. E então há o escudo da fé. Um escudo é uma barreira defensiva, algo que você coloca entre você e o ataque do inimigo. Nas batalhas antigas, os escudos eram usados para deter as flechas inimigas. Da mesma forma, nossa fé pode deter os dardos inflamados do inimigo. Esses dardos podem ser dúvidas, medos, tentações ou qualquer coisa que o inimigo use para tentar nos prejudicar em nossa vida espiritual. Você já teve momentos de dúvida, momentos em que se perguntou se Deus realmente se importa com você? Esses são os dardos do inimigo. A nossa fé é o escudo que bloqueia. Com a fé não apenas nos defendemos, mas também avançamos com confiança. A beleza dessas peças da armadura é que elas não dependem de nossa habilidade ou de nossa força, dependem de Deus. É o Evangelho de Deus, a paz de Deus, a fé que Deus nos dá. Nosso papel é aceitar essas armas e usá-las em nossa vida diária. E hoje eu quero encorajar você a se calçar com a preparação do Evangelho da Paz e a erguer o seu escudo da fé, porque com eles
você pode enfrentar qualquer desafio e resistir a qualquer ataque. A lição de quarta tem como título Escudo, Capacete e Espada. O escudo ao qual Paulo se refere aqui não é apenas para defesa individual, mas também para formar uma barreira intransponível quando está alinhado com os outros. Muitos soldados se alinham segurando o escudo, e aí formam uma grande barreira de proteção para todos. Isso nos ensina uma lição profunda sobre a fé. Nossa fé, além de nos proteger, pode ser alinhada com a fé dos outros para criar uma defesa coletiva contra as adversidades. O que são os dardos inflamados do inimigo? Já vimos ontem, mencionados por Paulo. São as tentações, as dúvidas, os desafios que enfrentamos diariamente. E quando confiamos inteiramente em Deus, nossa fé funciona como esse escudo. E assim ele extingue as ameaças que se aproximam. E aí você tem que se lembrar que a fé não é meramente acreditar em doutrinas, mas uma confiança em Deus. É confiar que Deus em suas promessas permanecerá fiel. O capacete da salvação é algo interessante também. A cabeça é uma das partes mais vitais do corpo e o capacete romano era projetado para proteger contra os golpes mais mortais. De forma semelhante, o capacete da salvação protege a mente do cristão, que é o local onde muitas batalhas são travadas. Enquanto o mundo ao nosso redor pode causar confusão, dúvida e desespero, a salvação oferece clareza, certeza e esperança. E Paulo sugere que olhemos para o nosso destino, mais do que para o nosso estado presente. Sabemos que a nossa vitória final em Cristo está garantida. Podemos enfrentar os desafios atuais com segurança e com esperança. E ele menciona também a espada do Espírito. Diferentemente das outras peças da armadura, a espada tem uma função dupla: defesa e ataque. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é apenas uma ferramenta defensiva, mas também ofensiva contra as mentiras e enganos do inimigo. Esta espada não é uma arma de destruição, mas de verdade e de iluminação. E quando nos equipamos com esta armadura espiritual, não apenas enfrentamos os desafios diários, mas também avançamos com propósito e com paixão no reino de Deus. Então, seja firme, saiba que se você estiver armado com a verdade, a justiça e a fé, e a palavra de Deus, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O título da lição de quinta-feira é Praticando a Oração no Campo de Batalha. Em meio às batalhas que enfrentamos todos os dias, Paulo nos lembra de uma arma essencial e que é frequentemente esquecida: a oração. Embora não seja listada entre as peças da armadura em Efésios 6, a oração é vital em nossa luta contra as forças espirituais do mal. Primeiramente, a oração não é meramente uma prática mecânica, é uma expressão profunda de nossa dependência de Deus. Orar é reconhecer que em meio às batalhas da vida, nossa verdadeira força vem dele. A oração nos liga a Deus e nos permite acessar a sabedoria e a força do Espírito Santo. A oração genuína permeia todas as áreas da nossa vida e é feita em todo o tempo no Espírito. Paulo também reconheceu sua necessidade de oração. Ele solicitou a oração não apenas por todos os santos, mas por si mesmo. Ele entendeu que, mesmo encarcerado, sua missão evangelística continuava. Ele desejava clareza e coragem em sua pregação, sabendo que essas características eram essenciais para comunicar o Evangelho de forma eficaz. Clareza e coragem são dons de Deus. Enquanto Paulo buscava esses dons para a sua pregação, ele também entendia a importância de manter-se fiel ao Evangelho, manter-se fiel ao Senhor e à sua missão aos gentios. A sua lealdade foi que o levou à prisão, mas mesmo lá ele não permitiu ser silenciado. Então, o que podemos aprender com a ênfase de Paulo na oração e de sua própria necessidade dela? Que o poder do mal é real em nossa batalha e que essa batalha contra ele é contínua. E essa metáfora militar nos mostra que para vencer essa guerra não precisamos apenas das armas, mas de uma
comunicação contínua com o comandante. Além disso, enquanto a oração fervorosa e constante nos permite ouvir e celebrar as promessas de Deus, ela também nos conecta uns aos outros. Nós temos que orar não apenas por nós mesmos, mas por todos os santos. Essa intercessão reflete a unidade da igreja, a nova sociedade que Paulo destaca em sua carta aos Efésios. E por fim, a oração nos ajuda a permanecer acordados e vigilantes, reconhecendo as tentações e as ameaças do inimigo, enquanto também nos mantém firmes nas promessas de Deus. Nas batalhas da vida, a oração é nossa linha direta com Deus, fornecendo-nos força, sabedoria e coragem para enfrentar cada desafio. Chegamos ao final da semana e a lição de hoje traz um texto de Ellen White em que ela faz uma reflexão importante. Ela reflete que, assim como um exército deve operar em harmonia para ter sucesso, os seguidores de Cristo devem agir juntos como um corpo organizado e coeso. E Paulo demonstra essa verdade de uma maneira profundamente pessoal. Ele se autodenomina embaixador em cadeias. Uma imagem potente que nos leva a considerar o contraste entre a sua posição espiritual elevada e a sua situação física degradante. Mesmo naquela adversidade, ele mantém uma postura de dignidade, considerando as suas correntes não como um sinal de derrota, mas quase como uma insígnia de honra. Isso nos desafia a questionar uma coisa: como mantemos a unidade e a missão em face das adversidades? Como permanecemos juntos, focados em um propósito, quando somos tentados a seguir nossos próprios caminhos? O segredo, como Paulo ilustra e Ellen White confirma, é a harmonia. A harmonia não significa ausência de conflito, significa unir-se sob um propósito comum, uma mente comum e uma visão comum. Em meio a diferentes perspectivas, talentos e dons, a verdadeira unidade é encontrada ao reconhecer e conviver bem com essas diferenças, mas sempre com o foco na missão. O desafio para nós é como nos mantemos conectados e unidos quando a cultura ao nosso redor nos incentiva a seguirmos nossos próprios caminhos. O exemplo de Paulo nos dá uma pista para isso. Mesmo nas piores circunstâncias, ele permaneceu fiel à sua missão e viu seu sofrimento como uma extensão do seu chamado. A unidade não é apenas concordar com tudo, mas é sobre permanecer juntos apesar das diferenças, em prol de um objetivo maior. Que Deus nos ajude, que nós possamos nos lembrar do chamado para trabalhar em harmonia, colocando de lado o nosso orgulho, as nossas agendas pessoais, para que juntos possamos alcançar vitória em cada confronto. Que Deus abençoe você, espero você amanhã para iniciarmos uma nova semana de estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Um abraço, até amanhã.